paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Nós estudaremos a lição de número 13 e o tema é a batalha espiritual e as armas do crente. Esse tema é referente, irmãos, ao segundo trimestre, que é a Igreja Eleita, Carta aos Efésios. Gostaria neste momento de agradecer a você, a todos os nossos irmãos que participaram desse trimestre juntamente conosco, você que nos acompanhou, e tenho certeza, irmãos, que tem sido uma bênção para você, como foi também para mim, e continuará sendo este programa da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por todas estas aulas que nós temos passado na Tua presença, por tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado, ó Pai. Continua, ó Deus, iluminando o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, para que nós venhamos compreender, ó Pai, a Tua palavra, Jesus Cristo, e caminhar, Senhor Deus, rumo ao céu, que é a Tua vontade. Fica conosco neste momento, Jesus Cristo, e nos ensina mais uma vez. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para você que nos acompanha no YouTube, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo e também ative as notificações. Para você que nos acompanha no Facebook, não deixe de curtir a página, compartilhar e comentar o programa, para que esse programa possa alcançar cada vez mais almas, que queiram adquirir o conhecimento da Palavra de Deus. E para você que ainda não adquiriu a lição da Escola Bíblica Dominical, nós temos a nossa livraria Fonte Viva. Está aí o telefone da nossa irmã Célia, da nossa irmã Lívia. Entre em contato com elas para que você possa adquirir a lição e com certeza você vai aprender muito mais daquilo que você já tem aprendido no programa. Nesse momento, como já é conhecido dos irmãos, nós sempre temos dois comentaristas aqui conosco para enriquecer o conteúdo, para que a gente venha realmente aprender muito mais daquilo que nós já temos aprendido. E nesta manhã nós temos dois cooperadores, irmãos. Nosso irmão Eduardo, gostaria de cumprimentar agora ele com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Juninho. E também o nosso irmão Igor Moraes, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Juninho, paz do Senhor, os irmãos que estão acompanhando a Escola Dominical. Mais uma vez aqui, irmãos, invertendo os papéis aqui. E tenho certeza, irmãos, que nossos dois irmãos que estão aqui, como já estudaram muito, têm bastante conhecimento, vão aqui, iluminados pelo Espírito Santo, aumentar, irmãos, com certeza, o nosso entendimento, a nossa compreensão durante esta aula. Fique agora com o quadro Você Sabia? Nesta manhã, estudaremos a 13ª lição, a última desse trimestre, irmãos. A batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 11. Diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em todas as nossas lições, nós também temos a verdade prática. E a de hoje diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Fique agora com a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, no capítulo 6, no verso 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a justiça, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança,
para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O objetivo geral da nossa lição nesta manhã é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Já nos nossos 3 tópicos, nós temos os objetivos específicos. No primeiro é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. No segundo, apresentar o campo da batalha espiritual. E no terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Irmãos, com a graça de Deus, a gente conclui mais um trimestre de estudo bíblico. A gente estudou a carta aos Efésios e temos certeza que fomos ricamente abençoados. O tema geral desta carta é Cristo e sua igreja. E Paulo ele reserva o último capítulo para tratar a respeito da guerra espiritual que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. O apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. E é sobre isso que nós estudaremos essa presente lição. No tópico 1, irmãos, o preparo espiritual do crente para a batalha, nós vemos que no capítulo 6, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Cristo a se fortalecer para alcançar a vitória contra o mal. Irmão Igor, onde o cristão pode buscar essa força que Paulo cita? Amém, irmão Juninho. Que Deus possa abençoar a nossa vida nessa manhã, irmãos. E essa pergunta talvez é uma das mais fáceis da gente responder quando se trata de nós cristãos, né? Então nós estamos entrando no estudo da lição e o primeiro tópico, que é o título Preparo Espiritual para o crente para a batalha, aí nós vemos a divisão entre 2 subtópicos. O primeiro, fortalecidos no poder de Deus, que já responde nessa pergunta, e o segundo, vigilantes em toda a oração e súplica. Vale lembrar, irmãos, nós estamos estudando a carta aos Efésios, e a carta aos Efésios ela é um compilado, né, de conselhos de Paulo para a igreja do Senhor que estava em Éfeso, uma igreja que Paulo particularmente tinha um cuidado especial, e ele passa então a carta toda aconselhando a igreja sobre diversos assuntos. Quando nós chegamos no capítulo 6, nós vimos na lição anterior que o capítulo 6 ele começa com um conselho de Paulo para a família e entra no versículo 10 até o versículo 20 com a explicação, né, um pedido de Paulo para que o cristão se preparasse, tomasse ciência, né, que acontecia uma batalha espiritual e que todo cristão ou soldado precisa se preparar para enfrentar essa batalha. Então Paulo deixa o final do capítulo 6 para aconselhar a igreja como se portar nessa batalha, como ela se dá no âmbito espiritual. Então Paulo, ele ensina a igreja uma forma talvez não, com toda certeza infalível, para nós podermos nos fortalecer e por fim buscar forças para ganhar e sairmos vitoriosos dessa batalha que Paulo vai explicar bem nesses 10 versículos do capítulo 6. E Paulo, já no capítulo 6, no versículo 10, a parte A, ele responde essa pergunta, né? Qual é a fórmula infalível para o cristão vencer esta batalha espiritual? Ele fala na parte A, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a resposta de Paulo ela é muito objetiva e traz com muita clareza, né, aonde nós cristãos devemos buscar forças, nos fortalecer para sairmos vitoriosos dessa batalha espiritual que o apóstolo Paulo deixa claro em sua carta que acontece. Essa expressão, quando Paulo fala, né, fortalecei-vos no Senhor, no versículo 10, ela na condição passiva, ela indica que nós não somos capazes de obter essa força por nós mesmos. Então Paulo deixa claríssimo que esta força que é aconselhada a igreja possuir para sair vitorioso dessa batalha espiritual não está na capacidade humana. O interessante, irmãos, da gente nesse tópico até guardar e praticar diariamente é que esse processo da admissão, né, da nossa falha, da nossa fraqueza humana, é o primeiro passo para nós sermos fortalecidos. Então, quando nós identificamos
e declaramos a nossa incapacidade, né, a nossa real fraqueza, nós entramos então na dependência de Deus, que é onde nós buscamos esta força. E às vezes a gente pode se perguntar, irmãos, nós alunos, professores da escola dominical, às vezes nos perguntamos, né, tá, o apóstolo Paulo então diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor, mas como detém em Deus, em Cristo, todo esse poder, e qual é a forma, né, que nós buscamos, alcançamos este poder para poder ser fortalecido para essa batalha. Eu gosto de usar também, irmãos, o versículo que está em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 3, a parte B do versículo diz que a nossa comunhão está em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, a comunhão do cristão, a comunhão com Deus, por intermédio de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, é a forma de nós obtermos esta força, este poder. Paulo usa até um pleonasmo para tentar mostrar a importância disso para a igreja. Ele fala na força do poder. São duas palavras que têm um peso grande, né? Força e poder, parece que uma substituiria a outra, né? Mas Paulo usa, justamente até no primeiro capítulo, ele usa essa mesma técnica para supervalorizar esse conceito, para que a igreja realmente perceba que há uma força, um poder grandioso na pessoa de Jesus Cristo que pode ser nos dada. E como João mesmo escreveu, a nossa comunhão em Cristo, imagine um relacionamento, uma comunhão, nos dá esse poder por intermédio de Jesus Cristo. E é claro, na Bíblia, nós vemos isso em diversas passagens, mas nós podemos citar Isaías 9:6, quando ele está profetizando a respeito do Messias, né? Nós vemos que Isaías, ele, dentre os nomes usados para descrever, né, a pessoa de Jesus Cristo, ele usa, versículo 6, uma parte do versículo, ele fala, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, claramente, esta força faz parte do caráter, da pessoa de Jesus Cristo. Então, se nós precisamos ser fortalecidos, esse era o conselho de Paulo. A igreja vai passar, e passa constantemente por uma batalha espiritual. A igreja passa. Nós precisamos, para sair vitoriosos, nos fortalecer. Em quem? Em Cristo, no Senhor. E ele tem esse poder? Tem. Entre o nome dele está lá. Ele, além de maravilhoso, conselheiro, ele é Deus forte. Então ele detém a força que pode, através da comunhão, ser transmitida para a nossa vida, e nós adquirirmos essa força que Deus pode nos dar e nos capacitar. E na continuação desse tópico, nós ainda falando sobre essa força, como eu disse, esse processo de nós admitirmos a nossa fraqueza é o primeiro passo para nós podermos sermos fortalecidos pelo Senhor. Então não adianta a gente talvez pensar que é pelos nossos conhecimentos, que é pelas nossas capacidades, pelos diplomas, por tudo que a nossa capacidade humana nos deu, que nós vamos alcançar essa força. Não, a capacidade, a força que nós precisamos vem de Deus, e Paulo deixa isso muito explícito. E ele era um dos maiores exemplos em não ter vergonha de demonstrar sua fraqueza. Paulo, em diversas passagens, ele se coloca, né, como o menor, como o mais fraco, como o mais incapaz. E nós vemos os grandes feitos de Paulo. Então, talvez a gente olhe para Paulo, que foi um dos maiores missionários da história da igreja, inaugurou igrejas, iniciou a evangelização em diversos países. A gente pode olhar a pessoa de Paulo e imaginar que era um homem grandioso, um homem com muita capacidade, mas ao mesmo tempo ele se declarava incapaz, fraco, o menor dentre todos. Então, para os irmãos verem que admitir a nossa fraqueza não é um defeito, na verdade é um dos caminhos que nos conduz a recebermos essa força de Deus. Então, nós percebemos de onde vem essa força, a força vem do Senhor, Ele é o nosso Deus forte, mas qual é o caminho então para a gente poder conquistar essa força, adquirir essa força e realmente ser fortalecido? Na própria epístola, Paulo dá em alguns capítulos, alguns versículos, alguns meios para você alcançar essa força do Senhor. Isso diz respeito à conduta do cristão. Então, o cristão, portando-se de uma certa maneira, ele alcança esta comunhão com Cristo que o fortalece.
Então, quais são algumas atitudes que o próprio apóstolo Paulo deixa claro na sua carta aos Efésios? Ele fala no capítulo 4, versículo 23 e 24, para nós nos renovarmos no espírito do nosso entendimento e para nós nos revestirmos de um novo homem, criado segundo Deus em sua justiça. Olha que interessante. O primeiro, renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. Então, essa renovação que deixa claro que são conceitos importantes para nós adquirirmos essa comunhão e adquirirmos essa força que está no Senhor. Ele continua falando, né, revestir de novo o homem. Então, o homem nascer de novo, esse processo do novo nascimento, o processo da renovação da mente, são formas de buscar esse fortalecimento que o apóstolo Paulo deixa na sua carta. No capítulo 5 de Efésios, no versículo 18, ele fala para nós sermos cheios do Espírito. Uma outra forma de sermos fortalecidos, de afinarmos esta comunhão com Cristo, que nos fortalece, é buscarmos a presença do Espírito Santo. Sem dúvida, é uma das ferramentas que Paulo deixa claríssima a importância para esse processo de fortalecimento do cristão. E por último, eu anotei aqui para os irmãos, depois podem ler na sua casa, Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele fala, né, para nós termos a palavra de Deus no coração. Então, a palavra de Deus é um fator indispensável, essencial para esse processo de comunhão e fortalecimento do cristão. E no subtópico 2, nós vemos o título de Vigilantes em toda oração e súplica, e nós não podemos deixar de falar para os irmãos que já sabemos de onde vem essa força, já sabemos algumas formas de alcançá-lo, um cristão na sua forma de servir a Deus correta, uma comunhão bem afinada, mas qual é o resultado de um cristão que está bem fortalecido? Para que ele se fortalece? Os benefícios de um cristão fortalecido, irmãos, são diversos. Então a gente pode ver diversos exemplos na Bíblia que cristãos fortalecidos no poder de Deus fizeram atos grandiosos, fizeram coisas que a Bíblia deixa registrada e mostra a sua grandeza. O próprio escritor Lucas no Evangelho, no capítulo 10, no versículo 19, fala que um dos benefícios de quem é fortalecido, o Senhor pisa em serpente, escorpião, e todas as ciladas do diabo são derrubadas por aquele que tem a força em Jesus Cristo. E o subtópico 2 fala da oração e súplica, que sem dúvida se não a maior, uma das maiores ferramentas do cristão para se fortalecer para essa batalha. Os versículos 18 e 19, irmãos, de Efésios 6, diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo deixa claro como é essencial a oração e a súplica. Então, se nós observarmos a palavra de Deus, Paulo está falando que, nós já aprendemos isso algumas lições atrás, mas um pouco mais de foco na oração intercessória, mas a oração se mostrando uma ferramenta preparatória para esta batalha que Paulo vai ensinar um pouquinho mais à frente, indispensável. Então, nós precisamos, nenhum soldado sai para uma batalha, nenhum atleta vai para um campeonato sem um preparo, sem um respaldo intelectual, um preparo que no nosso caso é espiritual, né? A oração nos prepara espiritualmente para nos fortalecermos, para irmos a essa batalha e enfrentarmos as ciladas do diabo. Então a prática da oração, ela traz benefícios incalculáveis para a vida do crente, e a gente pode ver que o termo súplica, ele significa clamar ou pedir num estado de humilhação. Então a oração e a súplica é como se fosse aquela oração num estado grande de humilhação total. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus e com verdade, sinceridade no coração, pedimos a Deus algo. Ou apenas o louvamos por tudo que Ele tem feito. Então é um favor divino que nós pedimos em oração, para que Ele nos capacite, nos dê essa força que nós tanto precisamos. E por terminar, a gente vê que vigiar e orar são coisas que a Bíblia constantemente cita em conjunto, né? Então nós precisamos estar vigilantes,
atentos a tudo que acontece ao nosso redor, mas também em oração em todo o tempo. Talvez a gente pode achar que a oração não é para... A gente não consegue orar em todo o tempo. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou dormindo, Mas essa oração em todo o tempo não quer dizer que eu tenho passado o tempo todo orando. Mas é com o espírito de clamor incansável, incessante a Deus. Então, todo o tempo, se eu estou trabalhando, o meu pensamento está agradecendo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Se eu estou fazendo alguma coisa em casa, meu pensamento está ligado com Deus, agradecendo, louvando, pedindo, apresentando as minhas causas, as minhas súplicas, para que Ele, através da sua capacidade, da sua força, este Deus forte que nós servimos, nos dê essa força, nos fortaleça, para nós enfrentarmos essa batalha espiritual. Bom, então acho que a pergunta foi respondida, né? Amém. A força está no Senhor, nosso Deus forte, nos fortalece. Com certeza, irmãos, que nós possamos gravar essas palavras nos nossos corações, para que nós venhamos reconhecer como ser um cristão genuíno, viver para Deus em oração, em comunhão com Ele, para que nós venhamos ser fortalecidos. Eu gostaria de deixar um versículo, irmãos, para você, para meditação, muito conhecido, mas que também reforça aquilo que nós precisamos fazer para sermos fortalecidos em Cristo Jesus, que se encontra em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2. Acompanhem comigo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que possamos, irmãos, não nos conformar, né? Mas compreender através dessa lição maravilhosa que nós devemos orar e estar sempre em comunhão com Cristo e sermos fortalecidos diariamente. Já no tópico 2, meus irmãos, nós vamos conhecer aqui o campo da batalha espiritual. Nós vemos aqui que, de acordo com Paulo, o cristão ele deve estar preparado para a batalha espiritual. Já vimos a importância de se fortalecer no poder de Deus. Mas, irmão Eduardo, qual outra estratégia Paulo ensina para a igreja? Pois bem, irmãos, a resposta para essa pergunta, ela se encontra no próprio título desse tópico que nós estudaremos agora, o tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. E esse conhecimento do campo, irmãos, irmão Juninho, irmão Igor, ele diz respeito a conhecer todo o contexto da batalha. Contra quem estou lutando? Quem é meu inimigo? Quais são as suas estratégias? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o local onde se dá essa batalha. E o quarto ponto, que nós vamos estudar mais no detalhe no próximo tópico, diz respeito às armas espirituais que nós temos disponíveis para utilização. O pastor Agnaldo Betti, ele cita uma frase muito interessante que fala o seguinte: a vida do cristão, irmãos, não é um piquenique espiritual. Nós estamos literalmente em guerra. Nós estamos em guerra. E a Bíblia fala muito de guerra, né? O Antigo Testamento está recheado dessa temática, tanto no sentido literal, né? Guerras sangrentas. No Novo Testamento a gente tem esse conceito da guerra no sentido espiritual. A própria harpa cristã, nós temos muitos hinos, muitos louvores que falam sobre esse conceito da batalha, de guerra. Por exemplo, se a gente pegar Israel hoje é uma das referências na questão de armamento bélico. Então, estou fazendo esse paralelo, que é justamente o que Paulo faz aqui, essa comparação, né, essa metáfora com o conceito de batalha, de guerra, tanto no sentido literal quanto no sentido espiritual. Então, irmãos, o item que nós devemos conhecer é o nosso inimigo. Quem são eles, contra quem eu luto? A gente pode lembrar muito bem quando Davi foi visitar os seus irmãos no campo de batalha, a pedido do seu pai, e ele ouviu o gigante falando. E aí ele pergunta: quem é esse incircunciso? Eu não sei como se deu essa pergunta, se ele chamou alguém no canto e falou: me conte mais, eu quero ter detalhes sobre essa pessoa.
Eu não sei se ali ele já tinha intenção ou não de batalhar, mas a gente percebe que ele se interessou. E é isso que nós devemos fazer com alguns cuidados, irmãos. Por quê? Se eu não sei quem é, contra quem eu luto, eu não sei nem que arma usar. Eu imagino que logo que falaram para Davi, esse é Golias, deram toda, vamos dizer, a ficha dele. Então Davi, logicamente inspirado por Deus, falou, então, contra ele eu tenho que ir em nome do Senhor. Mas pegou também a funda, e aí a história a gente já sabe o que aconteceu. Então, irmãos, nós aprendemos em algumas lições que o ser humano ele não é um ser 100% espiritual. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Então, numa batalha espiritual, se eu não tiver os meus olhos espirituais abertos, irmão, é como se eu entrasse numa guerra vendado. Eu não sei contra quem eu luto. Então, é muito importante termos os nossos olhos espirituais abertos para poder enxergar, entender como que funciona essa batalha no campo espiritual. Mas aí, irmãos, tem uma frase importante aqui, interessante, do escritor C.S. Lewis, que eu retirei de um livro dele, que diz o seguinte, abre aspas, existem 2 erros sobre os demônios, e aqui nós entendemos todo o corpo do inimigo, né? Os 2 erros, um é não acreditar que eles existem, e o outro é ter curiosidade e interesse excessivo por eles. Ambos os erros os deixam muito felizes. Ou seja, você ignorar a existência do mal, a existência dessa batalha, é perigoso e é isso que ele quer. E você demonstrar interesse excessivo, ser especialista, isso é muito perigoso. Nós precisamos saber de forma moderada, o necessário para identificar a ação dele. Irmãos, é um pouco óbvio o que eu vou dizer aqui, mas é claro, nós devemos conhecer muito mais a Deus. Eu me arrisco a dizer que tem pessoas que sabem mais do inimigo do que de Deus. Sabe falar nome, sabe falar... Irmãos, nós temos igrejas fundadas sobre esta pedra, essa temática. O foco tem que ser Deus, o foco tem que ser o lado que você está batalhando. Ficar conversando com demônios, debatendo, fazendo perguntas. Isso em TV, mostrando, fazendo aquilo como se fosse um show. Jesus foi claro, o que nós deveríamos fazer com relação aos demônios? É expulsá-los. Então, nós precisamos conhecê-los, essa é uma estratégia importante. Então, com relação ao inimigo, temos que ter essa cautela, conhecê-los. A lição diz que eles são poderosos, malignos, astutos, mas, por fim, nós não devemos temê-los. Outra coisa importante nessa batalha espiritual está na questão de entender as estratégias do inimigo. Quais são as estratégias? Como que ele trabalha? Numa guerra, irmãos, a parte do planejamento, de sentar e entender. Agora eu já sei quem que é o meu inimigo. Tá? Mas qual que é o histórico que eu tenho dele? Como que ele trabalha? A Bíblia fala como que o inimigo trabalha. O agir deles, a estratégia deles. Por exemplo, ele não está nem aí para o nosso corpo físico. Por quê? Porque se a batalha é espiritual, irmãos, se eu estou saudável ou não, se eu estou gordinho ou não, irmãos, desde que eu continue talvez acreditando na mentira dele, o meu corpo físico, talvez, se não é uma regra, ele nem toque. Então, a gente tem que tomar esse cuidado que o foco é na nossa alma. Então, na lição, no tópico, subtópico 1, aqui fala as estratégias. Tem 7 estratégias que o comentarista nos coloca aqui. Eu vou ler rapidamente. A primeira é confundir a mentira com a verdade. A gente conhece lá de Gênesis. Deturpar as escrituras, está em Mateus. Dissimular e induzir a dissimulação,
2 Coríntios, depois os irmãos podem ler com calma em casa. Fazer falsos sinais, fazer acusações, ele é o acusador, semear incredulidade, e o 7º, promover ideologias anticristãs. Se a gente fosse parar nesse 7º aqui, irmãos, comparando, contextualizando o nosso momento atual, ideologias anticristãs, nós levaríamos aqui muito tempo debatendo. A gente sabe que isso também é importante e faz parte dessa estratégia do inimigo. Então, conhecer o inimigo, já falamos, conhecer as suas estratégias. E terceiro, conhecer o local. Onde que se dá essa batalha? Onde que ela ocorre? O campo da batalha é espiritual. O inimigo é espiritual, logo ele atua no campo celestial. O versículo 12, no finalzinho dele fala, nos lugares celestiais. Nós estamos lutando contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E essa guerra, irmão, essa guerra ela é diária. Diferentemente de uma guerra literal, ela tem um período. A guerra ela tem início, acontece e ela termina. Mas essa guerra no campo espiritual é uma guerra sem fim, é uma batalha diária. Os irmãos já pararam para pensar que nós moramos, vivemos, acordamos, dormimos no campo de batalha? Já pensou nisso? Por quê? A gente vê histórias na Bíblia, né? Essa questão de estar na batalha e não estar na batalha me lembra muito a história de Urias, né? De Davi. Né? Urias estava na batalha, voltou para casa, Davi queria que ele fosse descansar, a gente sabe todo aquele contexto. Mas no sentido espiritual, irmãos, nós não voltamos para casa. Aqui agora, nessa escola dominical, nós devemos estar preparados. Estamos no campo de batalha. Cristo já venceu por nós na cruz do Calvário, sim, mas nós temos que batalhar e fazer a nossa parte para chegar até o fim, irmãos. E essa batalha, interessante, a gente estava até conversando isso aqui nos bastidores, só tem 2 lados nessa batalha. Ou você está do lado do bem, do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo. Não tem como se abster, não tem como votar nulo, votar em branco o seu lado. Aquele que não está do lado de Deus, irmãos, infelizmente está contra Deus. É importante a gente ter isso claro, porque às vezes a gente conversa com as pessoas, não, eu não tenho religião, então você não tem. Quando você fala que não tem uma religião, você já está declarando em qual lado você está. E isso que é um problema que as pessoas não entendem. Essa questão espiritual, irmão, é uma questão de fé. E é papel da igreja abrir os olhos das pessoas que têm isso em mente, que acha que não tomou um lado, sabe? A gente até conversava, não existe o centrão nessa conversa aqui. Ou você... os irmãos entenderam. Então, conhecer o inimigo, conhecer as suas estratégias, conhecer o local onde ocorre essa batalha. E o 4º ponto é conhecer as armas. Eu não vou detalhar, porque a questão das armas que o nosso irmão Igor vai falar melhor com detalhe nos próximos tópicos. Mas, assim como Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, ele pede para os irmãos, não sejais ignorantes quanto aos dons espirituais, irmãos. É a mesma coisa aqui. Paulo está querendo dizer o seguinte, irmãos, vocês precisam conhecer as armas. O que nós estamos fazendo aqui, nesta manhã, é justamente isso. Estamos tentando, espero que com sucesso, imagino que sim, conhecer a armadura, conhecer essas armas. E Paulo fala isso. Quando ele cita, ele escreve no versículo 13, ele usa o termo tomai. Então, no versículo 13 da nossa leitura, portanto, tomai a armadura. No versículo 16, ele fala, tomando sobretudo o escudo. No versículo 17, tomai também o capacete. O que significa esse tomai? Tomai, irmão, é algo que já está disponível. Está aqui na mão. Toma. Aproprie-se disso.
Eu me lembro quando numa Santa Ceia, né? Quando o diácono passa lá, tomai, esse é meu corpo. A mesa está posta, está ali, já está disponível. Paulo não está falando comprai a armadura, não, tomai, porque Deus já colocou à nossa disposição. E é interessante que o termo armadura, irmãos, eu não quero entrar no próximo tópico, mas é um conjunto de arma. Ela por completa. Então, a armadura não é só um pedaço aqui, ela como um todo. Então, eu acho que isso resume bem o nosso tópico de número 2. E eu espero assim, que dessa forma eu tenha respondido a pergunta aqui do irmão Juninho e contribuído com relação a este tópico. Nós temos aqui, irmãos, com certeza entendido aqui o campo da batalha espiritual. E eu gostaria até, irmãos, também de deixar um versículo que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 10 e no versículo 12, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. E lendo o contexto desta mensagem, irmãos, dessa passagem do livro de Daniel, nós vemos um pouco do campo da batalha espiritual, onde Daniel orava, pedindo a Deus a resposta acerca de uma revelação. E ali aparece um semelhante, né, a um homem, a gente pode falar que é um anjo, onde toca Daniel e ali revela que ele vinha com a resposta há cerca de 21 dias, mas antes ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia. E nós vemos ali que enquanto Daniel orava, acontecia uma batalha espiritual. Então, que nesta manhã, irmãos, nós estejamos sempre preparados. Então a síntese é, o crente ele precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Já no tópico 3, irmãos, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Nós vemos aqui no subtópico 1, a armadura completa de Deus. Veremos as armas que o cristão tem à sua disposição para o uso na batalha espiritual. Então, irmão Eduardo, por que Paulo exemplifica usando a figura de uma armadura? Nós não podemos esquecer que essa carta foi escrita na igreja de Éfeso e Paulo estava na prisão. Então, além de conhecer muito bem, provavelmente, a questão de guerra, falando então especificamente da figura de um soldado romano, é muito provável que Paulo poderia estar escrevendo, irmãos. A Bíblia não fala isso, mas talvez até olhando fisicamente, ou tendo um soldado na sua presença, quem sabe, ou algum que poderia ter com ele em alguns momentos do dia. Mas então ele faz uso dessa metáfora no sentido figurado, porque era o contexto dele. E a igreja de Éfeso entenderia melhor o que ele queria dizer, ele usando esse sentido figurado na figura do soldado romano. Então, esse tópico 3, a armadura completa de Deus, é interessante que ele fala: tomai toda, versículo 13 da nossa leitura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Se ele fala tomai toda, significa que eu quero entender que é possível você não tomar toda. E qual que é o problema? Qual que é o perigo? Como é que um soldado vai para a batalha só com parte da sua armadura? Não, eu vou só com a espada. Aí de longe um arqueiro o atinge. E aí acabou. Quando ele foca nessa questão de toda a armadura, significa da cabeça aos pés eu tenho que estar protegido. Nada pode ficar exposto. Porque como nós já vemos, como nós já conhecemos a estratégia dele, ele é astuto, ele prepara ciladas.
ele vai conhecer a sua fraqueza, a nossa fraqueza. E a nossa fraqueza, irmãos, pode estar justamente nessa questão de uma peça dessa armadura não estar sendo utilizada. Esqueci o capacete. Ou usei todas as ferramentas, as armas de defesa e esqueci da espada, irmãos. Uma coisa é certa. Você não vai matar ninguém nessa batalha. O máximo que você vai fazer é se defender. Você consegue matar alguém com um escudo? Os irmãos estão entendendo? Então, eu acho que isso que é o importante neste tópico, irmãos, é fazer uso de todas essas armas que Deus nos deixou disponível, e sempre ter em mente que o diabo está sempre de olho na sua armadura. Pode ser que hoje você está na batalha descalço, ele está de olho. Pode ser que hoje você esqueceu o escudo, a espada. Então, acho que o tema desse subtópico é isso. A gente ter essa preocupação de estarmos revestidos, né, de toda a armadura. O que é revestir? Revestir é vestir de novo. Quando a gente pensa, por exemplo, o que é um revestimento numa casa? As paredes já estão lá, elas vão aguentar. Mas se você colocar um revestimento, cobrir novamente, isso te dá mais força, você consegue permanecer. Então, é isso que eu tenho com relação a este tópico. Glória a Deus, irmãos, que possamos estar sempre preparados completamente, né? Nunca deixar sermos pegos de surpresa por falta de uma peça da armadura. Já no subtópico 2, irmãos, nós veremos aqui as armas indispensáveis de defesa. Irmão Igor, quais são essas armas indispensáveis, disponíveis aos soldados do Senhor? Amém. Bom, como o nosso irmão Eduardo já bem explicou, né? Todo soldado não pode participar de uma batalha sem as suas armas, né? Como o Eduardo citou, a palavra armadura que Paulo usa aqui, panóplia, né? Ela é uma palavra que é uma união de duas palavras, que é pan, que significa toda, e opla, que significa armas. Então, mesmo as armas de defesa, mesmo as peças de defesa, como por exemplo o capacete, são consideradas armas que armam o soldado para enfrentar o seu inimigo, tanto no campo de defesa quanto no campo de ataque. E é uma relação até injusta, porque se nós olharmos a relação de armas de defesa e armas de ataque, a comparação entre a quantidade é grande, né? Então Paulo cita dentro da armadura completa deste soldado, né, exemplificando a figura do soldado romano, nós temos 5 armas de defesa e uma de ataque. Então o cristão defende-se muito mais do que ataca. Então aquilo que Deus nos deu serve muito mais para nós resistirmos, né, para nós nos defendermos do que propriamente atacarmos. Então Paulo, ele recebe esse dom de Deus, né, o dom de conseguir retirar de algumas cenas cotidianas ensinamentos profundos, espirituais. Então Paulo via cenas cotidianas e extraía daquilo para apresentar para o povo, para a igreja, uma linguagem comum que o povo compreendesse, mas que trazia conceitos espirituais por trás muito bem fundamentados e profundos. Então Paulo, quando ele começa no capítulo 6, a partir do versículo 14, a relacionar, né, as peças que compõem uma armadura, ele exemplifica então alguns conceitos espirituais baseados nessas peças que compõem uma armadura completa, que são os componentes. Versículo 14, Paulo fala sobre o cinturão da verdade. Então ele fala, cingir os vossos lombos com a verdade. Então quando Paulo fala isso, ele está retratando aquela peça que dava mobilidade para o soldado segurando o seu vestido. E uma coisa interessante é que alguns historiadores afirmam que Paulo usa esses exemplos e relaciona essas peças da forma que o soldado as vestia, na sequência que ele vestia essas peças. Então ele começa falando
para cingir os lombos com a verdade, fazendo uma referência ao cinturão, que era essa peça que dava mobilidade, segurava o vestido, né? No tempo de Paulo, esse cinto já havia sido inventado, né? Então os soldados usavam esse cinto que protegia as suas partes íntimas, protegia parte da coxa e sustentava boa parte da armadura. Mas em tempos mais antigos, esse termo cingir os lombos tem uma outra significância. Nós vemos que, historicamente, cingir os lombos surgiu de uma outra expressão, onde as pessoas que tinham mais abastança financeira, as pessoas que eram comerciantes mais ricos, filhos ou pessoas de famílias ricas, usavam vestes longas para passear, para ter uma vida que não necessitava de muito esforço físico. E os trabalhadores tinham vestes mais curtas, um pouco para cima do joelho, para dar essa mobilidade que ele precisaria para exercer algum trabalho físico, né? Então, quando ele cingia os lombos, era como se alguém que estivesse usando uma veste longa, um vestido que não tinha tanta mobilidade, então ele pegava a barra desse vestido longo, levantava até a altura da sua coxa, passava por entre as pernas e amarrava. Isso era o cingir os lombos. Então ele fazia daquela roupa que era para passeio, uma roupa que não dava tanta mobilidade, para uma roupa de trabalho. Então quando Paulo fala cinge o lombo com a verdade, ele está falando, ó, não é a hora mais de passear, agora é hora de vai trabalhar. A gente até conversou, Eduardo deu o exemplo, é como se nos dias de hoje a gente já usasse a frase arregaçar as mangas. Então quando Paulo fala dessa parte da armadura do cristão, sobre o cinturão da verdade, ele está retratando esta peça, mas fazendo referência a duas coisas. Primeiro, a verdade da doutrina de Cristo. Então nós cremos e morreremos crendo que aquilo que nós estamos aprendendo, a doutrina de Cristo, é verdadeira. A verdade contida nas palavras, nos ensinos de Jesus, e também a forma íntegra e verdadeira do soldado, no caso do cristão. Então, o cinturão da verdade é a verdade da doutrina de Cristo e a verdade na integridade do soldado do cristão. Paulo continua no versículo 14 e fala também da couraça da justiça, né? E vestida a couraça da justiça. Então a couraça ela retratava essa peça, uma peça de malha, geralmente feita em couro, com acabamentos externos em metal, que protegia os órgãos vitais, o peitoral. Couraça vem do grego tourax, que protege o tórax do soldado. Então nós vemos que a couraça da justiça, esta peça no soldado protegia então os seus órgãos vitais. Era uma peça feita em couro, com a parte externa de metal, e protegia os órgãos que davam e mantinham a vida no ser humano. Então, esta referência, Paulo trata usando a couraça com relação à justiça, porque ele está referindo à justiça de Cristo. Ele é inteiramente justo na sua forma de julgar, na sua forma de condenar, na sua forma de abençoar. Então a justiça de Deus, ela é a prova de falhas. E ele também não só trata, quando fala do soldado, né, vestir uma couraça de justiça, não somente equiparando a justiça de Cristo, a justiça de Deus também, mas a retidão, a justiça do soldado. Nós podemos chamar isso de ser justo. Então nós que somos os soldados dessa batalha, quando vestimos essa couraça da justiça, nós nos tornamos pessoas justas. Primeiro que nós somos justificados pela verdade de Cristo, e também agora vivemos de uma forma íntegra e justa, honesta, correta, fazendo as coisas de forma lícita, sendo pessoas na sociedade honestas, de boa convivência, e diz respeito a essa qualidade. E no versículo 15, Paulo continua então mostrando esses exemplos, essas peças de defesa, e ele fala no versículo 15 sobre as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Então fala calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então ele está retratando esse calçado que o soldado, no caso da figura de Paulo, o exemplo de Paulo, o soldado romano, ele era um calçado confeccionado
em modelo meia bota, né? Ele parecia uma bota sem a parte da frente, e a parte da frente ela era costurada, entrelaçada em couro, e a parte de baixo era cravejada, né? Era uma sola cavada para poder dar estabilidade. Então o soldado, quando vestia aquele calçado, ele não precisava se importar dentro de uma estratégia no campo de batalha, aonde ele ia pisar, se ele devia pisar com mais cuidado, porque ali poderia ter espinho ou pedra. Então o calçado daria a estabilidade, a segurança e evitaria essa perca de atenção. O foco não estaria no terreno onde ele pisaria. E Paulo faz essa referência, irmãos, sobre as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, porque o Evangelho ele nos calça, ele dá a firmeza para nós podermos prosseguir a vida cristã com Deus. Então, o Evangelho da Paz é um evangelho que, quando pregado, mostra a sua firmeza, proporciona a nós uma firmeza espiritual que também era dada aos soldados quando vestiam aquele calçado, aquelas sandálias, e também diz respeito à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, dando ali o seu testemunho. Então, o calçado era uma peça fundamental, assim como para nós a preparação no Evangelho da Paz é que nos dá firmeza para nós mantermos a nossa fé e defendermos o reino de Deus. E no versículo 16 Paulo fala, tomar sobretudo o escudo da fé, colocando aqui então essa quarta peça, né, da figura do soldado, e ele retrata então um escudo longo no formato retangular, geralmente feito de madeira, revestido em couro com alguns detalhes em metal ou bronze, e o objetivo lógico do escudo era proteger, né? Então o soldado poderia proteger-se no campo de batalha contra os golpes dos soldados inimigos, poderia se proteger à distância contra as flechas. Até conversando com o Juninho a gente gravou um conceito que muitos soldados antes da batalha embebiam o escudo na água para que o couro que revestia aquele escudo ficasse encharcado e os dardos inflamados, as flechas incendiárias dos inimigos não pudessem destruir, incendiar o seu escudo, e eles ficariam sem o seu escudo. Então, o escudo da fé, quando Paulo fala isso, ele se refere a esta fé inabalável que o cristão tem, para se proteger dos dardos inflamados do inimigo, das ciladas do diabo que nos tentam diariamente. Então, a fé, como escudo, ela nos protege das dúvidas, porque a fé é a certeza daquilo que nós vemos, mas esperamos. Se a fé é o nosso escudo, então a fé nos protege das dúvidas, das calúnias, das divisões, das dissensões. Então a fé como escudo nos protege de diversas coisas que são disparadas pelo diabo, que é o nosso inimigo declarado, principalmente nessa passagem que Paulo cita. E o último utensílio, a última peça, né, desta armadura, é no versículo 17, o capacete da salvação. Então, Paulo fala, né, para nós tomarmos o capacete da salvação, retratando aquele utensílio que era bem pesado, né, que protegia a cabeça do soldado, sempre feito de um metal, bronze ou latão, e ele servia para proteger a cabeça do soldado de golpes e do seu inimigo. E Paulo fala e faz a relação do capacete com a salvação, porque a salvação nos dá uma certeza de proteção eterna. Em que sentido? Quando nós recebemos a Cristo, nós temos a convicção da salvação. Então, a mente humana, que é uma das nossas maiores inimigas de nós mesmos, né? Porque a gente até usa o termo que mente vazia é oficina do diabo, porque a própria mente humana tem a capacidade de nos entristecer, de nos deixar em pânico. E a salvação é o capacete que protege, nos dando a convicção, essa certeza da salvação que só em Cristo nós podemos ter. Então a salvação, irmãos, ela é uma das peças vitais que defende o soldado cristão. Então, a nossa salvação, ela é uma peça indispensável. E como eu disse antes, irmãos, são muitas armas de defesa se comparadas às de ataque,
mas são indispensáveis porque funcionam num todo, igual o nosso irmão Eduardo disse, a armadura só é boa quando ela está equipada em sua totalidade. Então a gente precisa entender, são armas que nos ajudam a resistir, que nos protegem, que nos dão segurança para nós todos os dias enfrentarmos esta batalha espiritual, que é uma batalha muda, né, silenciosa, que nós não vemos fisicamente, em algumas raras exceções, mas sempre no âmbito espiritual, esta armadura de Deus nos protege. Glória a Deus. Irmãos, que nós não deixemos nenhuma dessas peças, né, escaparem ou se perderem no meio da nossa batalha, para que possamos estar sempre, né, protegidos de todos os ataques dos inimigos. Mas também, irmãos, temos a arma ofensiva, né? Isso está no subtópico 3. Vamos entender aqui imprescindível arma ofensiva. A gente viu aqui que todo cristão ele dispõe de muitas armas de defesa, né? Nós devemos nos proteger muito. Mas, irmão Eduardo, qual a única arma disponível para defesa e ataque? Muito bem. Essa, eu diria, todas são importantes, mas essa de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O soldado romano ele dispunha de duas espadas, uma mais longa e uma mais curta. Inclusive, na nossa lição, o comentarista coloca aqui o termo grego que é empregado nesta carta para essa espada é a machaira, identificada como uma espada curta. O que significa uma espada curta? Numa batalha, uma espada longa, você batalha talvez ainda tendo uma distância. Agora, a curta aqui significa que o inimigo está perto. Né? Ela sendo curta, é claro que o alcance dela não é tão longo, então vai haver uma aproximação. O combate pessoal, obrigado. Esse acho que é um termo que explica bem. Então, ela serve tanto para defesa quanto ataque. Enquanto se ataca, você se defende. Quando se defende, você também ataca. E essa espada, ela traz morte ao inimigo e vida para o cristão. Né? Preciso ler essa passagem, Hebreus 4:12, irmãos, que fala: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus usou essa espada, a palavra do Espírito. Mas qual que é a relação da palavra de Deus, Bíblia, com o Espírito Santo? Quem inspirou os autores, irmãos, foi o próprio Espírito Santo. Então essa por isso que Paulo fala, a espada do Espírito. E Jesus usou um exemplo que eu quero mostrar para os irmãos na tentação no deserto. Quando ele responde a Satanás com o termo está escrito, o que Jesus estava fazendo? Ele estava manobrando, utilizando a espada. Está escrito, e aí ele cita a Escritura. E aí eu pergunto, irmãos, será que nós, no dia a dia, nós conseguimos manejar essa espada? Eu vou colocar um exemplo prático aqui. Você está no trabalho, alguém te faz uma calúnia, alguma coisa assim, te ataca, te acusa, e vem aquela vontade de responder, e sair um xingamento da sua boca. Mas lá dentro você pensa, está escrito. E aí está escrito o quê? Será que tem um depósito? Você consegue citar alguma coisa? Algum versículo? Está escrito, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Opa, já estou conseguindo. Então, a escola bíblica dominical é como se fosse um treinamento para que os irmãos consigam manejar essa espada, que não é algo simples. Não é algo fácil. Porque imagina você indo para uma batalha. Você sabe o que é uma espada, você até sabe como ela funciona, você sabe que ela fere, mas você não sabe manejar. Isso me lembra Davi utilizando a armadura de Saul. Você se sente confortável, irmãos, usando essa espada? A palavra de Deus?
Você tem um preparo? Você tem treinado? É isso que eu gostaria de finalizar. Então, a palavra de Deus, irmãos, como espada do Espírito, ela é sim uma das armas mais importantes. Você não pode abrir mão das armas de defesa, nas quais o irmão Igor nos trouxe muito bem os exemplos. Mas a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo, quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, você estuda, você aprende a manusear, a manejar a palavra de Deus. E o manejar, irmãos, não é assim, eu sei abrir rapidinho aqui, eu sei a sequência dos livros, não é nesse sentido, não é no sentido físico, literal. Eu sei decor a sequência de todos os livros de trás para frente. Não é isso. Esse conhecimento, essa utilização da espada, diz respeito a conhecer e praticar a palavra de Deus. Então, somente dessa forma nós conseguiremos utilizar essa espada do jeito que realmente um cristão precisa. Então, eu acho que é isso com relação a essa arma tão importante. Eu não sei se os irmãos querem fazer algum comentário com relação à utilização da espada. Eu acho que é isso, irmão Juninho. Amém, irmãos. Eu tinha até marcado aqui o versículo de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que para mim é um dos versículos que mais marcam, né, a vida espiritual do cristão, entender o poder da palavra. E aqui, irmãos, gostaria de deixar um outro versículo que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2. Lá no versículo 15, um versículo bastante conhecido, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, que seja esse o nosso desejo, o nosso ímpeto hoje, né, aprendendo aqui sobre as armas de defesa, a arma de ataque, possamos, né, nos preparar em oração, em súplica, né, em devoção a Deus, para que nós venhamos manejar bem a palavra da verdade. E a síntese desse tópico, irmãos, diz assim: as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Já, irmãos, terminando a nossa lição de número 13, nós entramos aqui na conclusão. Quando falamos sobre a batalha espiritual, infelizmente, alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Já outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e que nos deu poder contra serpentes e escorpiões. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. As Escrituras convocam o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Chegamos aqui, irmãos, ao final desta lição, como já tenho dito, e nesse momento, irmãos, nós queremos agradecer, né, a Deus, agradecer a todos os professores e comentaristas que nos acompanharam aqui, irmãos, durante esse trimestre. E, irmãos, a Bíblia diz em um versículo: honra a quem honra. E eu gostaria nesse momento de passar, né, irmãos, a oportunidade aqui para o nosso irmão Igor Moraes, que é o nosso apresentador, que esteve, né, conosco em todas as nossas lições aqui, irmãos, hoje comentando com maestria, mas sempre apresentando o programa e nos ensinando a respeito da palavra de Deus. Tenho certeza que ele falará também pelo nosso irmão Igor Bianchini, que é o nosso editor, nosso câmera, enfim, aquele que tem nos ajudado, né, nos bastidores. Irmão Igor. Amém. Só agradecer, né, irmãos, a todos que acompanharam este trimestre e não dizer que esse trabalho vai parar, pelo contrário, né? Nas próximas semanas nós vamos iniciar então a próxima lição do trimestre, do terceiro trimestre do ano, que é uma lição especial, uma edição feita de forma especial, limitada. Eles resgataram uma lição de mais de 25 anos atrás, comentada pelo missionário Eurico Bergsten, e é uma lição indispensável. Então que Deus possa abençoar todos os alunos, professores, irmãos, irmãs que acompanharam a Escola Bíblica Dominical. Isso nunca vai substituir a igreja fisicamente reunida para estudar a palavra de Deus, mas é a forma que
a igreja encontrou, né, de nesse período levar a palavra de Deus, o ensino da escola bíblica dominical até o lar dos irmãos. Então, agradecer à irmã Célia, ao nosso pastor, que dão todo o apoio, todo o subsídio espiritual e ministerial para a escola dominical, e renovar esse agradecimento do Juninho ao irmão Igor Bianchini, que está aqui conosco, que os irmãos não veem, mas é essencial para a escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar a vida do Igor Bianchini também. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Então será nesse próximo trimestre, um trimestre muito especial, é imperdível, tá? Essa lição, os princípios divinos em tempos de crise. Então, irmãos, na nossa próxima lição, já na primeira, estudaremos o tema Daniel ora por um despertamento. E tenho certeza, irmãos, que esse tema continua sendo muito importante para nossas vidas. Então continue conosco, né? Nos seguindo nas redes sociais, nos acompanhando, que eu tenho certeza que essa lição será uma bênção, irmãos, para nós nesses dias. E aqui, irmãos, estendendo também o nosso convite a toda a nossa programação online, né? Primeiramente, nós informamos os irmãos que de segunda, quarta, sexta e sábado nós temos a oração, né? Cada um no seu lar, né? A oração das 8 às 9. Terça, irmãos, e domingo nós temos cultos no Facebook e no YouTube a partir das 7h30. Lembrando a todos os irmãos que neste domingo o nosso culto é a Santa Ceia, né? Que possamos aqui relembrar, irmãos, o sacrifício de Cristo e também a sua ressurreição, que nos proporciona, irmãos, a salvação e o perdão dos nossos pecados. Já na quinta-feira, irmãos, nós temos o culto que é chamado Programa Momentos com Cristo, lá no canal 14.1 na TVM, a partir das 7 da noite. E domingo, irmãos, pela manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical no Facebook e no YouTube a partir das 9 da manhã. Nesse momento, irmãos, nós vamos fazer aqui uma oração final com o nosso cooperador, irmão Eduardo. Amém. Vamos orar então, irmãos. Querido Deus, meu Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta manhã, por esses momentos especiais que passamos aqui, Senhor, aprendendo de Ti, aprendendo da Tua Palavra, Pai. Nós podemos sentir a Tua presença e pedimos que Tu, Pai, esteja com os irmãos que estão acompanhando essa lição, Pai, ser com eles, e que possamos, Pai, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, que possamos aprender de Ti mais e mais, a utilizar toda a armadura, Senhor, que Tu tens para nós, para que possamos vencer as batalhas no dia a dia, Pai. Abençoa o Teu povo de uma forma geral, se conosco, Pai. Ajude-nos também, Senhor, na próxima lição, na próxima revista que iniciaremos, ó Pai. Nós continuamos contando com a cooperação, o auxílio, a ajuda, a direção do Teu Santo Espírito. Fica conosco, Senhor. Nós te pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo domingo, meus irmãos. Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo.